Certo. Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Alan da Costa Pessoa. Eu vou estar fazendo a minha apresentação em relação ao Factor Method. Antes de começar, só alguns atentos rápidos. Minha voz ela vai estar um pouco rouca e talvez eu pare um pouco ao longo da apresentação para beber água, no caso. Eu estou um pouco resfriado, então desde já eu peço perdão. Certo. Hoje eu vou estar apresentando o padrão de projeto Factor Method, que é um dos padrões criacionais mais conhecidos da engenharia de software. A ideia da apresentação ela seria de mostrar de forma bem simples o que ele é, qual problema que ele resolve, como funciona ele na prática, a partir de um código em Java que eu fiz, quais são suas principais vantagens e desvantagens e uma rápida conclusão. Antes de começar, eu acho que é importante falar um pouco sobre o que seriam os padrões de projeto e a gente poderia imaginar que ao longo das décadas, assim, tanto esse slide quanto esse daqui, os dois, eles focam nessa parte de padrões de projeto. Enfim. Certo, mas agora explicando um pouco melhor, como eu ia dizendo, acho importante a gente imaginar que ao longo de décadas os desenvolvedores enfrentaram os mesmos problemas de lógica e estruturação várias e várias vezes, sendo que para resolver isso, ao invés de ficar reinventando a roda, por assim dizer, a cada novo sistema, o que eles fizeram foi consolidar as melhores soluções em métodos reutilizáveis. Essencialmente, esses métodos seriam justamente esses padrões que seriam essencialmente plantas, por assim dizer, ou moldes para resolver problemas comuns no design de software, que proporcionariam várias vantagens, certo, como por exemplo um vocabulário comum entre programadores, que garantem que o código seguiriam boas práticas que seriam testadas pelo mercado, fora claro uma melhor manutenção, uma escalabilidade e uma padronização de maneira geral. Agora, seguindo para o Factor Method em si, o que ele se trata, ele faz parte dos padrões criacionais, justamente porque ele está relacionado à forma de como os objetos eles são criados dentro do sistema. Ele é um padrão que define uma forma de criar objetos sem que que o código cliente, ou seja, sem que o main precise conhecer diretamente a classe concreta que está sendo instanciada. Pode parecer um pouco genérico agora, mas vai fazer um pouco mais sentido quando mostrar na prática. Em termos mais simples, ele tira do código principal a responsabilidade de criar o objeto e passa isso para uma fábrica, por assim dizer, ou um método, que é como a gente conhece melhor. Certo? Um método de criação. Isso ajuda o sistema a ficar menos acoplado e mais fácil de se expandir. Um exemplo prático seria, por exemplo, um aplicativo de logística que começaria só com caminhões como métodos de transporte, sendo que ao longo do seu desenvolvimento ele desejaria implementar navios. Sem o Factory Method, toda a lógica de implementação desse novo tipo de transporte recairia sobre o cliente, ou seja, sobre o main. Sendo que com o Factory Method, só o que ele precisaria fazer seria criar um novo método, ou seja, uma nova fábrica de transporte, que decidiria qual veículo entregar, mantendo assim o resto do sistema intacto. Agora, quando implementar o Factory Method, principalmente em relação à criação de objetos complexos, como a gente consegue ver aqui, onde envolve lógica complexa que não deve ficar no código cliente, já que deixaria tudo muito mais rígido, por assim dizer, e não muito suscetível a variações. Ele também aparece muito em frameworks e bibliotecas, porque nesses casos costuma existir uma base comum e cada aplicação define qual implementação vai utilizar. Seguindo agora para qual problema que o Factor Method ele resolve, o principal dele seria o acoplamento excessivo, ou seja, quando o main ele acaba criando o objeto diretamente, ele passa a depender das classes concretas. Isso deixa o sistema muito mais rígido, como eu tinha dito, e mais difícil de alterar e menos preparado para crescer. Se for necessário adicionar novos tipos de objetos, várias partes do código podem precisar ser alteradas, e sem a Factor Method isso pode acabar ficando muito complexo. E a solução que ele propõe, no caso, seria que, como eu tinha dito, ao invés do main criar diretamente o objeto, ele só pede esse objeto a uma fábrica que a gente cria por fora. Com isso a criação fica isolada, o código fica mais limpo e novas implementações podem ser adicionadas sem alterar o restante do sistema. Agora, em relação à estruturação dele, que vai parecer um pouco complicada e esquisita, tá tudo em inglês aqui,
mas depois disso daqui eu vou mostrar na prática como funciona, então vai fazer um pouco mais de sentido. A gente tem certo, eu vou usar a ordem que eu usei no meu código. A gente tem o product, que seria a interface que define o tipo de objeto criado. A gente tem os concrete products, que seria a implementação concreta da interface. A gente tem o creator, que seria essa classe abstrata que vai declarar o método. E o concrete creator, que vai implementar o método, as fábricas, por assim dizer. Agora, seguindo, a gente vai, por exemplo, prático em Java. Eu vou só sair da apresentação e vir para o VS Code. Certo, então, continuando aqui, eu tive que cortar um pouco o vídeo, mas, certo, de volta ao código em si. A gente vê a estrutura que eu tinha dito antes. A gente tem eu tô falando em inglês, sendo que claro que em português seria produto, o produto concreto 1 e 2, o criador, o criador concreto 1 e 2 e o cliente, que de novo é o main, em outras palavras. Nesse código aqui, a ideia principal dele seria de criação e notificação de mensagem, uma por e-mail e outra por SMS. Nesse caso, a gente poderia criar um paralelo em relação ao exemplo do aplicativo de transporte que eu tinha dito antes, onde ele começaria só com e-mail, mas depois iria querer adicionar para SMS ou vice-versa, e ficaria algo muito mais assim, muito menos flexível se todo esse código estivesse preso na classe main, por exemplo. Mas enfim, vamos explicar aqui, no caso é um passo a passo, por assim dizer, mas de forma bem sucinta, que o tempo é curto. Certo, em produto, no caso, a interface seria essa notificação, que ela seria a parte inicial. Ela funciona como base comum, dizendo que toda notificação precisa fazer. No caso, qualquer notificação precisaria desse método send, que serve para enviar uma mensagem. Então aqui o foco ainda não seria em relação a e-mail nem a SMS, seria mais uma ideia geral de notificação. O Concrete Product 1 e 2, que são os produtos concretos. Eles são essas versões reais desse produto mais genérico que foi definido na interface. Em outras palavras, a interface diz que toda notificação ela enviaria uma mensagem, e essas classes que eu estou falando agora, elas mostram como isso acontece na prática. Uma vai enviar um e-mail e a outra vai enviar um SMS. Então os produtos concretos, eles serão esses objetos reais que o programa vai usar no final. Aí a gente chega agora no criador, que ou seja, ele vai ser responsável pela criação, não criando diretamente um tipo específico de notificação, mas ele define o que toda fábrica, ou seja, que todo método, ele precisa ter esse create notification, que é esse daqui, ou seja, criar notificação. Esse método seria o coração do Factory Method em si, porque ele que estabelece a ideia de que a criação do objeto vai acontecer por meio de uma fábrica e não diretamente do código principal. Além disso, ele também tem esse método Notify User, seria algo como notificar o usuário, que mostra que a fábrica não serve só para criar, mas também pode usar o objeto criado sem depender de uma classe concreta específica. A gente passa aqui agora para o Concrete Creator 1 e 2, que eles seriam eles vão pegar a ideia geral da fábrica, ou seja, do método, e eles vão definir qual produto concreto cada um vai criar. Ou seja, a Email Factory, que seria essa primeira daqui, ela vai criar o Email Notification, que é o que está lá em cima, ele é o objeto, por assim dizer, ela vai ser responsável por essa criação. E a SMS Factory, ou seja, a fábrica SMS, vai criar um SMS Notification. A fábrica vai criar a notificação SMS. Então, sabe que pode gerar uma dúvida entre a diferença do Concrete Creator com o Concrete Product, e essencialmente a principal diferença seria que o Concrete Product ele seria o objeto final que vai ser utilizado, e o Concrete Creator ele seria quem decide qual desses objetos ele será criado. Por fim, a gente tem o main, o cliente no caso, que claramente dá pra ver que ele está bem enxuto, ele está bem mais simples, e basicamente o que ele faz é que ele trabalha com, trabalhar com essa fábrica. Primeiro ele usa a fábrica de e-mail, depois a de SMS no caso. Como eu tinha dito antes, no começo da apresentação, ele vai só chamar o Email Factory e o SMS Factory, que por sua vez vão chamar os objetos, e por sua vez, quando a gente colocar o run aqui, ele vai enviar essas notificações aqui. Seu e-mail ficar relacionado com sucesso,
E o SMS também, se eu quisesse adicionar um novo, eu só criaria uma nova fábrica e não precisaria ficar mexendo tanto no main assim. Agora eu vou só checar o meu tempo aqui, já tô um pouco atrasado. Seguindo, passando por aqui também, certo? Agora em relação às vantagens e desvantagens, as principais vantagens seria que a redução do acoplamento, como eu teria dito, essa facilidade de extensão e a maior flexibilidade do sistema. Como o cliente depende mais da interface do que de implementações concretas, o código tende a ficar muito mais organizado e reutilizável e preparado para mudanças futuras. Já as desvantagens, a principal delas seria em códigos menores, por assim dizer, que não precisariam tanto assim dessa alteração, onde o main ele até que poderia funcionar sendo um pouco mais extenso. O factory method nesses casos ele poderia acabar atrapalhando mais do que ajudando, e assim ele poderia ser visto até como um exagero, a depender da estrutura do código. Da mesma forma que ele é ideal para códigos complexos, ele não seria tão ideal para alguns códigos mais simplistas. E, bom, como conclusão, eu acho que eu já fui e voltei em vários pontos, então não haveria muito o que falar. Mas o Factory Method ele, essencialmente seria um padrão que ajuda a separar a criação dos objetos da lógica principal do programa, o que ele torna o código mais organizável, flexível e fácil de se expandir. Muito obrigado, eu peço perdão por ter passado um pouco do tempo. Mas é isso.